na ideia do time, eu falei mais cedo sobre Romero, Wallace, Matheus Henrique, e essa seria a minha base, não somente para esse jogo, mas para a maioria dos duelos. 3 jogadores no meio, e aí lá na frente, 5 para 3 vagas, quando tiver o Matheus. E eu acho que é uma dor de cabeça e todo mundo pode pensar. O ideal era a gente funcionar com esse quarteto e 2 volantes. Só que eu tô, a cada dia que passa, me convencendo de que com os volantes hoje atuando do jeito que eles estão, não vai ter como. Tem como? Ou vai ser uma loucura. Então, como não está tendo, é buscar uma alternativa para ter ali um meio um meio mais bem formado, né? Ou com mais composição ali. Então, 3. E aí lá na frente, Matheus, Dudu, Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. 5 para 3 vagas. É difícil, hein? Quem ficaria fora? No meu time hoje eu escalaria o Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício, Gamarra, Vidalba, Romero, Wallace, Matheus Henrique, Dudu, Wanderson e Gabigol. Deixaria o Caio para o segundo tempo. E vocês? Meu time, Samuel, é Cássio, William, Fabrício, Bruno. Eu tenho a dúvida entre o Gamarra e o Vidalba, cara. Mas eu usaria o Gamarra, Vidalba na esquerda para ser uma lateral mais segura nesse jogo. Romero, Wallace e Matheus Henrique. Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Agora, só uma pergunta. Samuel, acho que nós até conversamos isso em Bragança. Vocês acham que não tem condição do Cruzeiro do Jardim, quando o Matheus Pereira poder ter o ritmo de jogos no Cruzeiro, com 2 volantes, Matheus Pereira e 3 atacantes, acha que ele não vai usar essa formação? Com 3 atacantes, acho que não, circunstancialmente. Eu acho que o time ficaria bem exposto, né? E a transição defensiva se manteria problemática, né? Agora, pensando no time que eu colocaria... Caio, diga. Em cima disso aí do Gabriel, eu acho que a questão é Matheus Pereira e Gabigol juntos. Isso aí vai dar o que falar, hein? Porque são os 2 que menos vão ajudar a marcar, né? Com certeza. Eu acho que o Matheus ainda ajuda menos do que o Gabigol, viu? Tem também um ponto aí que é o 4-4-2, né, Caio? Ele tem uma preferência por usar o 4-4-2, então eu não sei se ele vai mudar tanto assim, sabe? Só para acomodar os atletas que a gente tem no elenco. Ele até faz isso, né? Assim, ele é um treinador que trabalha com o que tem, mas você analisar a carreira, a preferência é o 4-4-2 e ele começa assim aqui. Então, por isso que eu acho que muita gente boa vai acabar ficando mesmo, perdendo espaço, sabe? Pois é. Outra formação que ele gosta é o 4-2-3-1, né? Ele já fez isso em alguns momentos da carreira, e aí até pegando o gancho, que seria essa formação que eu começaria hoje para o jogo contra o União, tendo o Cássio, Fagner e Vidalba nas laterais, deixaria Willy e Kaique como opções, aí retornaria naturalmente com eles para o jogo de domingo, Fabrício, Bruno e Gamarra. Gostei até, de modo geral, dessa dupla de zaga, principalmente do Fabrício ter voltado a desempenhar bem, né? E aí, mais à frente, como dupla de volantes, Romero e Christian, uma linha de 3 à frente com Wanderson aberto pela direita, Dudu pela esquerda e Matheus Henrique centralizado, e à frente o Gabigol também começaria nesse jogo com o Caio Jorge como opção no banco de reservas. Eu gostei da sua escalação, porque não tira o Caio Jorge e o Wanderson do time, eu também não tiraria nesse momento. Como eu falei, eu acho que o Caio Jorge, por esse movimento do facão, e pela forma como a União se defende, eu acho que vai ser um escape muito importante para a gente chegar em superioridade em condições de finalizar. Então, eu não tiraria. E ele também costuma fazer bons jogos sem bola, encaixar ali nos volantes dos times adversários. Então, eu não tiraria. Eu só não... Do seu time, assim, eu não começaria com o Fagner, eu começaria com o William mesmo. E eu não sei se eu começaria com o Christian.
Esse seu amor pelo Christian ainda não me pegou, apesar que, em teoria, eu acho ótimo jogador, mas eu não sei como ele tá, né? Acho que precisaríamos ver um pouco mais dele. Só que aí me restaria, mantendo a sua formação, começar com o Wallace e Romero como dupla de volantes, né? E eu não sei se isso vai funcionar bem, assim. Fizeram um outro jogo bom ano passado, mas na maioria do tempo eu acho que eles bateram um pouco cabeça, assim, não funcionou. Claro que é outro treinador, é outro trabalho, pode funcionar, mas nenhum dos dois vive bom momento, né? Então eu fico um pouco receosa aí quanto a isso de já começar com os dois. Eu até acho que no recorte muito justinho do último jogo que a gente tem, o Romero foi um pouco melhor que o Wallace, né? Então eu até prefiro o Wallace, mas acho que o Romero foi um pouco melhor. Então eu acho que eu trocaria esses dois, sabe? Colocaria o Romero no lugar do Wallace e o Matheus Henrique de segundo volante. Manteria o restante do time como o que jogou contra o Mirassol mesmo e observaria primeiro, para ver como que está o meio-campo, se vai carecer de algum ajuste, e aí, se precisar povoar um pouco mais. Eu gostaria muito de ver o Rodriguinho, que eu acho que você não perde tanto também em potência, mas como ele até o momento sequer jogou assim, acho que ele acabaria utilizando o Lucas Silva, alguém nesse sentido ali, já que não tem o Matheus Pereira, para preencher um pouco mais o meio-campo. Mas é isso, da formação que jogou contra o Mirassol, que eu mudaria mesmo, assim, era o Romero no lugar do Wallace, de cara, assim, e observar se o time sofrer muito, fazer alguma mudança para preencher um pouco mais o meio-campo. Tem uma informação até, o Rodriguinho hoje nem banco, viu? Olha aí. Ele não veio. Opção do Leonardo Jardim. Dessa vez ele trouxe o Christian tinha ficado fora. Aí pode ser uma estratégia, né? Mas vai ter muito jogo aí em sequência. Eu espero ver o Rodriguinho recebendo mais chances, até não é porque aí o chat vai falar, nossa, mas aí acha que o Rodriguinho é isso e aquilo. Eu acho que é mais pelo que os outros não estão mostrando quando entram. Tipo, contra o Mirassol mesmo, Marquinhos acho que nada fez, né? E entrou ali pela esquerda, então aí entra o Bolassi, entra o Lautaro, eles não estão aproveitando as chances que estão tendo. Claro que o Leonardo Jardim vê o Bolassi ali numa função mais diferente, né? Não sei se ele vê o Bolassi como um ponta mesmo, né? Não tem entrado assim. O Bolassi na vaga do Gabigol, né? Sim. Pode ser que mas ele hoje o Rodriguinho mas hoje ele não fica no banco, não veio aqui para Santa Fé. Mesmo em outros momentos, o Rodriguinho teve poucas oportunidades, né? Talvez seja um aspecto físico, algo que a gente não tem muito conhecimento, assim, não sei se você tem alguma informação, Samuca, sobre isso, mas chama atenção, né? Porque é um jogador, assim, de extremo potencial, que eu gostaria muito de ter visto ter mais oportunidade no Campeonato Mineiro e não teve, nem com o Diniz, nem com o Wesley, e agora também parece um pouco atrás com o Jardim, aí tem que entender os motivos, né? É uma boa pergunta para fazer na coletiva, porque quando ele entrou, e com sinceridade, eu gosto do Rodriguinho, aí a análise fica um pouco comprometida, mas sempre que ele entrou, ele mostrou algo mais do que os outros. Isso aí eu acho que é um fato, que contra o Red Bull Bragantino, inclusive, acho que ele não entrou mal. Mas o Leonardo Jardim tem as suas escolhas e as suas estratégias. Durante a nossa parceria... Cruzeiro contra o Santa Fé, e aí o União Santa Fé, no momento turbulento, vocês viram aí no início do programa, o Gabriel trazendo, que o Gonzalez preocupadíssimo, vice-lanterna, não existe vice-lanterna, né? Penúltimo colocado, com o mesmo número de pontos do último colocado, e aí, no confronto, ainda perdeu para o último colocado. Veja só a situação do União Santa Fé. Aí lá na rádio há pouco, porque nós estamos todos os dias, de 11 ao meio-dia, com o Band News na área, lá na Rádio Band News, 89.5 no Dial e também no YouTube, aqui mesmo no nosso YouTube da TV Band Minas. E aí,
A pergunta era, é favorito, é muito favorito e tal? E também pode acontecer mudanças, essas mudanças podem acontecer para o jogo de logo mais. A pegada era favorito, muito pouco, favorito, muito favorito ou favorito? Para mim, muito favorito, diante dessas dificuldades aí do União Santa Fé. Mas e você, Valuzeiro? Eu acho o Cruzeiro favorito contra o União Santa Fé, em que pese a fase que o time está passando agora. Esse favoritismo e a fase do Santa Fé nada tem a ver com o jogo que o Cruzeiro precisa fazer na Argentina. É um clube que não está entre os maiores da Argentina, mas tem um torcedor muito fanático, então vai ter aquela atmosfera realmente de apoio das arquibancadas, deve ser um público em torno de 25, 30 mil, é o esperado, vejamos se isso se confirma. E eu tenho uma expectativa de muitas mudanças do técnico Leonardo Jardim para esse jogo, não acho que ele vai repetir. Aliás, eu quero até fazer o seguinte exercício e farei aqui. Quando o Leonardo Jardim vai repetir uma escalação. E isso para mim, diferente de muitos que têm apego com jogadores em posições corretas, tem que ter o 11 ideal, eu não tenho o menor apego, eu tenho apego ao desenvolvimento de uma equipe, ponto. Então eu acho que ele não vai repetir o Cruzeiro que esteve em campo diante do Mirassol, não deve ter Dudu, nem também o Wanderson, nem o Gabigol e o Caio Jorge. As alterações que ele vai fazer, aí podem ser várias. Acho que pode aparecer, de repente, o Christian nesse time. Acho que o Vidalba pode voltar. Mas a maneira de comportar, para mim, taticamente, será a mesma. Algumas peças podem aparecer e eu não ficaria surpreso de 3 a 4 mudanças, porque ele mesmo já disse depois do jogo contra o Mirassol. Se durante 90 minutos eu troco, imagine durante a temporada, à medida que os jogos forem acontecendo. E o Cruzeiro se ressente sim de ritmo de jogo, tá mal o Santa Fé, mas é uma equipe que tem jogado continuamente. Então, dito tudo isso, imagino que o Cruzeiro tenha totais condições de ir até a Argentina e conquistar uma vitória. Favoritismo só se confirma dentro do campo, mostrando o rendimento. Ninguém vence ou perde de véspera. O futebol nos ensina isso todos os dias. Você mandou letra pra mim? Quando eu disse que... Não, Thiago. Não, quando eu mandar, quando eu citá-lo, eu farei nominalmente. Não, às vezes tá você não Fique cita à não, o vontade. nome não. eu também acho que não. Às vezes você manda letra. Você tá mandando letra pra mim? Bom, Não. se vocês colocam carapuças que não lhe servem, aí é um problema de vocês. Eu tô assumindo um compromisso mediante ao nosso telespectador, sempre com a verdade. Quando eu tiver de citá-los, o farei nominalmente. Quando eu pergunto para você... Gostei desse tapete, cara. Eu também gostei demais, viu, pessoal? Obrigado pelo tapete. Quando eu pergunto para você se é favorito, muito favorito, é para fazer uma fumaça e tal, não tem a menor relevância falar disso e tal. Claro que tem. Ninguém tá dizendo que vence de véspera, como o colega Aí ao lado ele mandou disse. letra pra você. Essa foi a parte que ele mandou pra você. Mas é de ser muito Pra mim, foi pouco. quando ele Eu disse não assim, posso pegar, eu não posso pegar. Diferente de muitos, eu não me apego Aqui, com É que eu jogador tive em que posição explicar, de é que eu origem. tive que Ele disse explicar no meu terra, Instagram um vídeo que eu fiz em collab com o Jogo Aberto. Quando eu falei no Jogo Aberto ontem, eu falei assim, eu acredito que na atual conjuntura do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo, que é uma seleção, o Palmeiras, que tem um baita de um elenco e etc e tal, eu acredito que esse ano não vai haver um descolamento muito grande. Mas eu acreditar não quer dizer que vai acontecer. Exato. Eu acho que vai ser mais disputado, cada vez mais físico. Os times vão se reforçando, o Corinthians está muito bem, se reforçou, o Atlético se reforçou, o Cruzeiro se reforçou. Então eu acho que ninguém vai sobrar os caras. Ai, mas quando que o Atlético e o Cruzeiro sobraram? Ai, porque não sei o que tal. Você só precisa entender o contexto do que eu falei. Então quando eu falo de favoritismo do Cruzeiro, de muito favoritismo do Cruzeiro, eu olho para o elenco, eu olho para o investimento, e eu olho para essa situação. Olha para a situação do União Santa Fé. O time é o 14º colocado não precisa do você grupo ficar A da mandando letra Argentina. para mim, não? Eu não tô mandando letra Não, pra tô você. metendo o Ronaldinho. Tô olhando Entendi. pra você, Você tá mandando falando no recado valor. pro valor. Mandou letra pra você também. Cara, eu cito nominalmente. Vocês estão achando que vocês são esse centro aqui, ó, onde tudo acontece aqui no gramado. Pera lá, né? Tem Nem mais sempre coisas. é sobre vocês. Peraí, nem tudo. Só não acontece aqui no centro, nem não tudo, tá acontecendo sabe? aqui no Nem- centro o nem- jogo do nem Cruzeiro. tudo, nem Valor, todas hein? as opiniões, eu tô me referindo a vocês. você. Quando Eu eu só me me pergun- referi, eu só perguntei. quando eu me Te referi, ofendeu vocês eu perguntar? não me ofende, Thiago, não Ah, passa bom. nada, não passa nada. Entendi. Vai te ofender na hora que ele te chamar de querido, eu já percebi. Não, também não me Se ele ofende, chamar não. de querido, porque aí Mas você o pegou. Cruzeiro é muito favorito. Eu discordo do Valuzinho nessa. Eu acho que o Cruzeiro, pela qualidade do elenco e
Lembrando que eu disse que é favorito. Você está colocando Não, sim, muito, eu né? tô colocando Não, muito, tudo bem. Fica tudo eu acho a mesma muito situação, viu, favorito, gente? porque o Cruzeiro tem uma diferença muito grande em relação à União de Santa Fé. Especialmente em relação ao que o time argentino tem apresentado no campeonato local. É o 14º colocado. Eu tive a curiosidade de pegar os números. Nas últimas 6 partidas, 3 vitórias e 3 derrotas. Uma pela Copa Argentina, Nos últimos Thiago? 2 jogos... duas vitórias pelo argentino e uma, pela Copa Argentina. Isso. E nos últimos 2 jogos, 2 derrotas consecutivas. Eu, honestamente... Uma não delas consigo- pro Lanterna. Pro Lanterna? É. Eu nem sabia. Uma delas pro acompanho o Lanterna. argentino, não. Aldo Já tive- Civi, Só de eu saber os números, já tô feliz. Já me dou por satisfeito. Então, eu, honestamente, velho, não tô nem um pouco preocupado em relação a isso. Por quê? Eu vi no Cruzeiro qualidade o suficiente pra ganhar esse jogo. E eu vi no jogo contra o Mirassol. E assim, eu não falei muito sobre isso, expectativa em relação ao jogo do Atlético. Mesmo com a altitude, eu tenho a mesma. Eu acho que o Atlético também tem muito mais qualidade que o Cienciano. Pra mim, o Cruzeiro enfrenta um time pior que o Mirassol e o Atlético enfrenta um time muito pior que o Grêmio. Que o Atlético teve mais oportunidades que o Grêmio no último sábado. Então, pra mim, os dois vencem hoje. 1-0, mas eu acho que os dois vencem. Aqui, a respeito do União, a única coisa que o União pode fazer para ameaçar o Cruzeiro em algum momento é tentar se igualar ou superar à vontade. É um time que precisa entrar, a mística argentina, a vontade argentina, tudo que tem de qualidade argentina, eles têm que puxar um pouquinho hoje para tentar minimamente fazer frente à equipe do Cruzeiro. Porque tecnicamente eles não chegam aos pés da equipe do Cruzeiro. Eles vão ter que se superar e muito na vontade. Onde assistir, escalações e palpites. Com o elenco reforçado para brigar por títulos em 2025, o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19 horas, de Brasília. Sob o comando de Leonardo Jardim, a Raposa visitará o União Santa Fé no estádio 15 de abril em Santa Fé, na Argentina. Momento das equipes. Os donos da casa chegam pressionados, tendo perdido os 2 últimos jogos e ocupando a vice-lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino. Atualmente, o União Santa Fé está em 14º lugar, com apenas 8 pontos em 11 rodadas. Diante da fase ruim na liga local, o técnico Kili Gonzalez precisa da vitória para seguir no comando da equipe. O Cruzeiro, por sua vez, vem de uma vitória sobre o Mirassol no último sábado, 29, no Mineirão, pela estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a Raposa busca manter a boa fase e iniciar a competição continental com um resultado positivo. Além disso, o Cruzeiro pode atingir a marca de 42 vitórias contra times argentinos. O clube celeste já detém o recorde entre brasileiros, com 41 triunfos em 91 partidas diante de equipes da Argentina. Onde assistir streaming, ESPN, Disney+. YouTube. A Samuca TV transmite em áudio com narração de Alberto Rodrigues, reportagem de Samuel Venâncio, direto de Santa Fé, e comentários de Amanda Buru e Pedro Torres, com Thiago Valu como âncora.